Muito obrigado. Eu agradeço o convite e precisava de saber quem é o mais novo ou a mais nova aqui. Ok. Diga-me o seu nome. Iris. Uau, o nome de uma deusa. Meu Deus. Você era mensageira dos deuses pós-gregos. Como há aqui uma certa pessoa, onde é que ele está? O Zé Miguel Toste, de certeza que sabe que está aqui. Mesmo ao seu lado, você está sentado ao lado de uma pessoa, o deputado Zé Miguel Toste, que lê os gregos todos, portanto você tem que falar com ele. Portanto, é um grande nome, Iris, depois preciso falar consigo. Como estamos, eu como sou um conservador, a seguir ao jantar convém que se fale pouco, e portanto eu não vou falar mais do que 15 minutos, podem ter a certeza, e queria dizer aquilo que é essencial. O tema que me propuseram, que tem a ver com geopolítica, é uma coisa que me intriga muito, sobretudo para vir falar com vocês, pessoas mais novas aqui. Em termos muito simples, a geopolítica primeiro é uma palavra mágica. Vocês disserem, eu estive num jantar onde se discutiu geopolítica, o tema assume logo uma certa gravidade. Se vocês disserem que se interessam por questões de geopolítica, vão pensar que vocês são super inteligentes. Portanto, usem sempre o conceito. Mas o problema quando nós usamos conceitos é que convém saber definir, não vai alguém perguntar, mas diga-me lá o que é. Portanto, então eu explico. A geopolítica, em termos simples, é a interação entre as características geográficas e o processo político interno e externo. Normalmente, quando se fala de geopolítica em Portugal, fala-se apenas em política externa. Esquece-se sempre da dimensão da política interna. E depois vem uma coisa difícil, é preciso saber alguma geografia, que é um problema hoje em dia. A geografia não muda, mas a interpretação política das características geográficas muda. E isso é um ponto que convém ter presente e depois, na conversa, poderemos ir avançar um bocadinho sobre isso. Mas o que me traz aqui são duas coisas, especialmente para vocês. É como é que nós pensamos sobre isto. Portanto, deram-me um tema, eu vou falar sobre o tema, mas especialmente para vocês, o que interessa é, o que me intriga, entre estas pessoas que estão aqui e vocês, há um fosso enorme que eu vou tentar explicar e eu não sei quem é que está melhor. Estamos a falar sobre isso. Eu não sei se são vocês que estão melhor ou se sou eu que estou melhor. Eu suspeito que são vocês que estão melhor, eu já vou explicar, em função do que está a acontecer. Vocês pertencem a uma geração, a primeira geração pós-literária, ou seja, vocês não leem livros. Todos nós, naquelas mesas, fomos educados a ler livros. Não sei quantos livros vocês leem por ano, mas suspeito que, comparado com aquela geração, sejam muito poucos. Eu não estou a dizer que vocês são piores do que nós, não é isso. O que eu estou a dizer é que vocês aprenderam a pensar de uma forma diferente. Vocês pensam visualmente. Vocês pensam visualmente. Se eu vos der 15 páginas para ler, metade de vocês desmaiam. Se eu pedir para vocês escreverem 5 páginas, vocês provavelmente vão ao fisioterapeuta, porque vocês já não sabem escrever 5, 10 páginas. Portanto, vocês são a primeira geração pós-literária no sentido físico. Vocês são criaturas do mundo digital. Como criaturas do mundo digital, vocês tendem a pensar de uma forma diferente e a política para vocês é diferente do que do meu grupo. Como vocês vivem no mundo digital, vocês vivem no mundo do Insta, no mundo do TikTok e coisas afins, e a política para vocês é muito mais emocional e tribal do que para nós ali. Nós crescemos num ambiente diferente, de reflexão, de ler certas coisas. Vocês não. Daí a minha pergunta e a minha dúvida. Em função daquilo que está a acontecer, como é que vocês, que podem ter uma predisposição política, como é que vocês aprendem a pensar sobre o que está a acontecer? Uma das coisas que pessoas com inclinação política fazem é persuadir os outros. O deputado Zé Miguel Toste foi eleito. Teve que persuadir pessoas a votarem nele. Portanto, é com grande alegria que eu o vejo aqui. E muitos de vocês que aqui estão
também já foram eleitos. Para ser eleito é preciso persuadir. Mas uma coisa é persuadir quando vocês vêm de uma cultura literária, do livro físico. Outra coisa é persuadir quando se vem do mundo digital. São linguagens diferentes. Se vocês tiveram comunicação política hoje, são linguagens completamente diferentes. Quem quiser fazer um anúncio para mim, faz um anúncio de uma determinada forma. Para vocês, o anúncio tem que ser feito de uma forma completamente diferente. Mas a minha dúvida é, se vocês vêm de um mundo digital, os problemas políticos, ou se quiserem de política internacional, continuam a ser os mesmos. Não mudaram. Se calhar até se agravaram. Então, como é que vocês aprendem a pensar sobre o que está a acontecer? Como é que isto se faz? Onde é que vocês se informam? O que é que vocês leem? Que arte é que vocês veem? Que música é que vocês ouvem? Como é que isto se faz? Portanto, é uma coisa que me intriga muito. Eu e as pessoas que estão mais ali, nós criámos um mapa mental para interpretar o mundo. Qual é o nosso problema? O nosso mapa mental está obsoleto. E nós estamos num processo de ajustamento brutal para ou criamos um novo mapa mental ou tentamos salvar o mapa mental que existe. Vocês não têm mapa mental. E por paradoxal que pareça, se calhar é uma vantagem. O custo do ajustamento, se calhar, é maior para nós do que para vocês. Vocês estão numa idade em que vão começar a criar um mapa para interpretar o mundo. Depois podemos conversar como é que se constrói um mapa mental. Mas estes senhores, estas senhoras que estão aqui, as propostas políticas que têm, são o resultado de um determinado mapa mental que deu origem ao Partido Socialista e àquilo que o Partido Socialista é hoje e às propostas políticas que o Partido Socialista tem hoje. Mas se a política internacional mudar ou continuar a mudar ao ritmo que tem vindo a mudar, será que este mapa mental é atual? Eu suspeito que não é. Eu vou repetir. Vocês vão começar a criar o vosso mapa mental e é com base nesse mapa mental que vocês aprenderão A, a pensar politicamente, B, se tiverem predisposição para a política, e eu espero que alguns de vocês tenham, porque uma sociedade democrática precisa de pessoas interessadas em política, é com base nesse mapa mental que vocês vão construir que vocês falarão com as outras pessoas para as persuadirem do vosso ponto de vista e mais tarde, se quiserem, podem concorrer a juntas de freguesia, câmaras municipais, Parlamento Regional, Assembleia da República e por aí fora. Mas para isso vocês têm que criar uma forma de pensar sobre o mundo. E é por isso que iniciativas como esta são muito importantes. Muito, muito importantes. E, portanto, conversem imenso, conheçam-se, troquem números de telefone. Enfim, espero que para o ano o Partido Socialista volte a fazer uma coisa deste tipo. É mesmo importante. Comecem a viajar. É muito importante que viajem na Europa. Façam isso tudo. Para cá está, criarem uma arquitetura conceptual para interpretarem a realidade, que terá que ter um elemento digital, mas aqui eu gostaria de vos dar uma sugestão. Há coisas que vocês têm que ler. Pode ser em formato digital, mas há livros que vocês têm que ler e há conversas que vocês têm que ter para formarem esse mapa, começarem a criar esse mapa mental. E aí, esta universidade, esta Academia de Formação é muito importante para aquilo que vocês estão a começar a fazer. Portanto, esta era a primeira parte daquilo que eu vos queria dizer. Eu só queria agora entrar na parte daquilo que eu acho que está a acontecer. O mundo em que eu cresci, e eu pertenço à geração mais feliz de todas, quem tem entre 55 e 65 anos viveu o melhor dos mundos. Vivemos uma época de transição para a democracia. Eu, no 25 de Abril, tinha 11 anos, não me lembro de nada, confesso que não me lembro absolutamente de nada, lembro-me um pouco mais à frente, mas pertencia à geração que assistiu à integração europeia, foi uma coisa absolutamente extraordinária, em que nós podíamos basicamente escolher os empregos que queríamos. Hoje em dia eu trabalho com alunos universitários, hoje um aluno universitário acaba o curso com enorme ansiedade. Na minha época ninguém acabava o curso ansioso porque havia empregos. Eu nem falo do acesso à habitação para não tornar a coisa muito triste, já tiveram, mas não era propriamente um grande problema que a gente tinha.
Portanto, eu pertencia a uma geração que teve uma sorte imensa. A vossa geração provavelmente terá uma vida bastante mais complicada. E isso, obviamente, terá consequências políticas. E é por isso que eu tenho grande alegria em ver-vos aqui, no início de uma viagem que vocês não sabem bem por onde vos levará, mas que eu espero que vocês continuem de uma forma ou de outra. E, portanto, esse mundo onde praticamente todas as pessoas que têm mais de 40 anos cresceram, esse mundo está a acabar. Está a acabar. Nós não sabemos bem o que vem aí. Há vários cenários possíveis. Para vocês pensarem em cenários, eu vou repetir, convém que vocês leiam certo tipo de coisas associadas a mudanças históricas. Alguém disseram-me que há uma pessoa que está a estudar história aqui. Duas. Vocês nunca se esqueçam, os alunos de humanidades, vocês nunca se esqueçam. Os engenheiros não vão gostar do que eu vou dizer. O mundo é dirigido por pessoas que estudaram cursos inúteis. Inúteis. Pedro Galdo, há muita gente a rir-se aqui, porque se vocês repararem quem é que é primeiro-ministro e primeira-ministra, normalmente são alunos, pessoas que fizeram curso de humanidades. Portanto, é muito importante saber história. É muito importante saber história agora. Se a perspectiva que eu vos estou a dar de grande mudança no sistema internacional for correta, o futuro partirá sempre de um passado. E é importante conhecer o passado. Portanto, história é um curso muito importante agora. Eu sei que quando, se calhar, você disse em casa, eu vou estudar história, a família tem um ataque cardíaco, o que é que o meu filho, a minha filha vai fazer? Não, vai fazer muito, vai fazer muito. Mas é provável que nós estejamos num processo muito grande de mudança. E como há alguns engenheiros aqui, deixem-me explicar agora o ponto final daquilo que eu vos queria dizer, ou o penúltimo ponto. Há duas maneiras da mudança acontecer. A melhor mudança para nós que estamos mais aqui é aquilo que nós chamamos a ordem internacional, depois posso explicar isso a vocês, ainda tem energia suficiente para se reformar. E é isso que todas as pessoas aqui querem, espero eu. Mas há outra possibilidade, é que a ordem que existe já não tem força suficiente, já não tem energia suficiente. Essa ordem cairá e aparecerá algo de novo. Se esse cenário se concretizar, esse será um processo bastante mais difícil e turbulento para estas pessoas que aqui estão, para mim, evidente também, mas para vocês também. Para vocês também será mais difícil. Portanto, eu penso que nós temos todos um interesse comum aqui nesta sala, do ponto de vista político, que é ajudar a que a ordem que ainda existe se mantenha, porque é essa ordem que assegurará que vocês tenham, de certeza, um futuro melhor. Se nós caminharmos para um cenário de uma maior ruptura, uma ruptura mais violenta, mais rápida, então a situação será bastante mais difícil. Mas quero-vos dizer uma coisa, vocês estão no sítio certo, porque esta é a altura certa para vocês se interessarem por questões políticas. É agora. Se vocês se interessarem, ficarão mais bem informados sobre aquilo que poderá acontecer e serão menos vítimas daquilo que acontecerá. Há dois tipos de pessoas. Eu não conheço o futuro, mas há as pessoas que têm ideia do que pode acontecer e que se preparam, e há o grupo de pessoas que não têm a menor ideia do que vai acontecer ou pode acontecer e que serão mais vítimas dos acontecimentos porque não têm um mapa mental que lhes permita pensar sobre os futuros possíveis. E aquilo que nos interessa mais aqui, pelo menos a mim, mas tenho a certeza que aqui também, é preparar o melhor possível dentro dos meios que nós temos o futuro que nos interessa. E para isso nós precisamos de pessoas como vocês que se interessam pelo fenómeno político. E, portanto, dou-vos as boas-vindas a esse mundo e queria terminar dizendo uma coisa, apenas para cumprir o meu tempo. Este será um processo muito difícil para nós em Portugal, porque nós basicamente andámos à boleia, tivemos sorte, andámos à boleia nas últimas décadas. Ou seja, nós não tivemos que pensar sobre certas coisas. Sobretudo, não tivemos que pensar sobre uma coisa difícil, o poder.
o poder, a força. Eu pertenço a uma geração, e há aqui pessoas que estamos aqui a conversar à mesa, que politicamente se empenharam nas consequências de nós não termos que pensar sobre o problema do poder e da força. Nós agora vamos ter que voltar a pensar sobre uma coisa muito desagradável, mas que sempre existiu no mundo, que é o poder e a força, a violência. Não é que eu esteja a dizer que isso vai acontecer em Portugal, não é isso, mas estou a dizer que é altamente provável que nós em Portugal e em outros países da Europa sejamos apanhados neste turbilhão e vamos ter que pensar sobre este problema e vamos ter que fazer escolhas difíceis. E as pessoas que estão na política são pessoas que percebem que as sociedades têm dilemas, que esperam que os seus políticos e políticas estejam bem informados sobre o que está a acontecer e que a decisão seja a melhor decisão possível com base nos elementos que nós controlamos. É para isso que nós estamos todos aqui e é para isso também que eu acho que vocês estão a começar esta viagem que eu espero que seja muito boa na vossa vida. Para terminar, é um gosto estar aqui e vamos comer agora. Querem as perguntas já? Ótimo, pronto. Vamos ser marxistas. Estamos na fase da exploração. E, portanto, eu não acredito que disse isto. Mas vamos ser... Ficou gravado. Estamos na fase em que vocês perguntem o que entenderem ou o que acharem pertinente e vamos a isso. Boa noite. A pergunta que eu tenho aqui é que, em relação ao Porto das Vozes das Flores, que foi destruído em 2019 pela passagem do furacão Borinse, nós, corintinos, que estamos já há 7 anos sem um porto totalmente construído e com várias dificuldades, principalmente de chegadas em atraso, de mercadorias, que muitas vezes chegam às flores estragadas. Nós, corintinos, sabemos que o Governo da República, do PS, apoiou a reconstrução do mesmo. No entanto, estamos em 2026 e não vemos futuro à vista. Na sua opinião, quem falha com os corintinos? Okay. Fazemos várias, ok. Desculpe, diga-me o seu nome. Dácio. Sim, faz favor, diga. Sou Martim. Num cenário hipotético em que nós possamos entrar numa terceira guerra mundial, qual seria o papel geopolítico de Portugal e, posteriormente, da base das lajes nesse conflito? Diga-me o seu nome, desculpe. Martim, desculpe. Boa noite. Antes de mais, obrigado pela sua introdução ao tema. E a pergunta que eu queria fazer era como é que nós deixamos de comunicar o soft power e passamos para o hard power, como aconteceu agora no caso do Irão? Por que a diplomacia nos últimos 10 anos passou a ser mais prática e a dialogar? E, na sua opinião, o que é que essa alteração se deve? Terá a ver com a falta de responsabilidade internacional relativamente aos agressores? Terá a ver com algo dos nossos líderes das potências mundiais, que é mais fácil resolver as situações durante a guerra, no caso da Ucrânia, no caso agora do Irão também, tivemos há pouco tempo também no caso da Venezuela, mas o hard power funciona de uma maneira diferente e o soft power parece deixar de ter relevância para a política internacional, nesse caso também para o direito internacional. Desculpe, diga-me o seu nome. Russell. Boa noite a todos. A minha pergunta, eu acho que é um pouco vaga, mas também era mais a sua opinião em relação ao papel da geopolítica dos Açores no Atlântico. O que é que
acha que pode acontecer nos próximos 10, 20 anos? Diga-me o seu nome. Sofia. Estes são só nomes gregos. Sofia, você perguntou geopolítica do Atlântico. Ah, sério? Okay. Estamos na fase da coerção. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de fazer perguntas, não tem problema nenhum. O senhor referiu que para nós estarmos preparados para o futuro era preciso ler sobre certos assuntos e que vai haver pessoas que vão estar cientes do que é que vai acontecer e pessoas que não vão estar tão preparadas. A minha questão é o que é o certo que nós temos que estar preparados e estar atentos a? Desculpe, diga outra vez. Sofia. Sim. Você também é Sofia? Sim. Uau. O senhor disse que nós temos que estar preparados Sim. e estar atentos e ler sobre Sim, certos assuntos relativamente ao futuro. sim. E a minha pergunta é, o que especificamente Sim. acha que nós devemos estar mais atentos para estarmos melhor preparados para o futuro? Ok. Como vocês tiveram... 5. Ok. É isto, é mesmo uma noite marxista, meu Deus. Não vejo? Boa noite, o meu nome é José. Como sabemos, os Estados Unidos é a maior superpotência atualmente, já há alguns anos para trás. O que é que pode mudar no futuro e o que é que isso pode implicar na nossa vida enquanto europeus e no mundo no Ocidente? Ok. Pronto. Vocês tiveram hoje uma sessão de comunicação política, não tiveram? Ok. Um dia vocês vão estar aqui onde eu estou. Ok? Não. E há aqui pessoas com muita experiência de televisão. Eu vou tentar responder às 6 perguntas ao ritmo de 5 notícias. Deixem-me dar-vos uma sugestão para o vosso futuro político. Se vocês não conseguirem responder uma pergunta em 2 minutos, 2 minutos e meio, vocês não têm futuro político. Isto não é um seminário académico. Política é uma coisa visceral, é uma coisa humana, altamente. E, portanto, muito do que vocês perguntaram aqui é altamente complexo. Mas o vosso trabalho como futuros políticos ou comunicadores, 5 notícias, se houver 5 notícias daqui a 30 anos ou 20 anos, é vocês serem capazes de reduzir a complexidade de cada tema que está aqui em algo que seja compreensível para a maioria das pessoas. É por isso que as pessoas votarão em vocês. É uma pessoa que me compreende, que me deu uma resposta. Eu até posso não concordar com a resposta, mas a pessoa deu-me uma resposta que eu percebo. Portanto, para aqueles de vocês que farão a vossa formação académica, e é muito importante que façam uma formação académica, esta é uma transição brutal, que é a transição do conhecimento académico para algo que toda a gente perceba. Por exemplo, alguém que estuda matemática aplicada ter que explicar a pessoas que não sabem de matemática um conceito exige algum talento. E em todas as outras áreas. Portanto, eu vou tentar responder a este ritmo de 5 notícias, vou tentar responder a 2 minutos por cada pergunta, ou menos. Se acharem que eu não respondi, a gente depois continua. Em relação à primeira pergunta sobre o Porto das Flores,
O Dácio perguntou de quem é a responsabilidade. Eu não faço a menor ideia. Mas, a pergunta é muito importante porque tem a ver com... Ponto número 1. Portugal é um país arquipelágico. Nós somos um país arquipelágico. E um país arquipelágico, ser um país arquipelágico, tem consequências políticas a 2 níveis. O primeiro nível é a missão de soberania nacional. Nós temos, pelo menos, alguma influência nas nossas linhas de comunicação marítimas. Isto tem implicações em termos aeronaval e tem comunicações em termos de presença do Estado nos arquipélagos. Número 1. Número 2, introduz um desafio enorme para qualquer partido que esteja no governo dos Açores, porque eu não sei se vocês sabem qual é a distância entre Santa Maria e os Açores. São 600 km. É mais do que Faro até à fronteira lá em cima. E muitas vezes, sobretudo em Lisboa, mas às vezes também nos Açores, as pessoas não têm ideia das distâncias. São 600 km de Santa Maria às Flores. Para qualquer governo, este é um enorme desafio político. Enorme desafio político. E, portanto, Dácio, acho que a sua pergunta é ótima. Espero que você goste de geografia. Espero que você se interesse por tudo o que tem a ver com linhas de comunicação marítimas, tráfego marítimo, logística. É muito importante para nós e, como você muito bem mostra, isto é importante do ponto de vista político. Não sei que curso é que você está a pensar tirar, mas estas são áreas muito boas em que nós vamos precisar de pessoas especializadas nestes temas, quer nos Açores, quer a nível nacional. Porque, e eu já lá vou a propósito das perguntas das 2 Sofias, porque em função do que está a acontecer em termos externos, nós vamos ter que pensar muito mais sobre este tipo de coisas a partir daqui. Portanto, esta era a primeira coisa que eu gostaria de dizer. A segunda pergunta, eu penso que foi do Martim, que é a pergunta do cenário mais pessimista, que é uma chamada guerra mundial. Deixem-me tentar responder assim. Nós estamos a assistir, de facto, à criação de 2 grandes ecossistemas tecnológicos, industriais e políticos. Vamos ter um ecossistema claramente liderado pelos Estados Unidos e vamos ter um outro ecossistema liderado à volta da China. Pergunta, e há pessoas aqui que tiveram responsabilidades políticas em termos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que é que nós fazemos? Nós estamos a tentar criar um ecossistema autónomo, ou com algum grau de autonomia. Mas nós somos um continente com muito pouco tipo de recursos em determinadas áreas. Energéticos, e agora que se fala muito em transição energética, não é que não existam certo tipo de metais na Europa, existem, mas as sociedades são contra todo o processo de metalurgia e refinação, o que nos deixa muito dependentes de outros. Portanto, se nós quisermos ter algum grau de autonomia, como é que vamos fazer isso e que preço é que nós estamos dispostos a pagar para ter acesso a certo tipo de coisas? Isto são questões muito difíceis. Nós, inevitavelmente, em função desta transição, os Açores serão particularmente importantes novamente. O paradoxo dos Açores é, quando a política internacional está normal, o valor estratégico dos Açores desce. Quando as coisas pioram muito, o valor estratégico dos Açores aumenta. E é claramente nesta fase que nós estamos. Porque nós falamos muito na saída ou na descida dos militares norte-americanos da base das Lajes, mas Portugal fez exatamente a mesma coisa. A Força Aérea Portuguesa foi-se embora na mesma altura que os americanos foram. As pessoas mais velhas lembram-se perfeitamente do que é que a Força Aérea Portuguesa tinha aqui e depois do que passou a ter. Portanto, o valor estratégico do Atlântico há 30 anos começou a descer e agora volta a subir. E aqui, Martim, a pergunta não é o que o país A ou o país B pensa dos Açores e da base das Lajes. A pergunta é o que é que nós queremos para os Açores, nós portugueses. O que é que nós queremos? Essa é que é a pergunta que nós devemos fazer e precisaremos, antecipando uma coisa que virá aí quase certeza, nós vamos precisar de mais militares altamente especializados, pelo menos em determinadas áreas. É uma das consequências da pergunta do Martim.
e do Dácio, e é uma das consequências da sua pergunta, Martim. Porquê é que nós passámos, Russell, porquê é que passámos do soft power para o hard power? Passámos do soft power para o hard power porque em momentos de transição internacional, a afirmação do poder militar ou da coerção económica é sempre um instrumento político. E também passámos porque determinadas lideranças políticas em determinado tipo de países são contra a ordem internacional como ela existe, porque entende, e agora lembrem-se do que eu vos disse no início, a geopolítica é a interação entre a política interna, externa e as características geográficas. Nos Estados Unidos, uma parte muito significativa do eleitorado entendeu que a ordem internacional como existia ou existe é contrária aos interesses de uma parte dessa sociedade. E, portanto, teve apoio eleitoral para isso. É por isso que eu vos digo que a política é importante. Tendo apoio eleitoral para isso, o que nós estamos a assistir é uma tentativa de desestruturar a ordem internacional para criar algo de novo. E isso tem enorme impacto em nós. Qual é a dificuldade? Eu vou voltar a repetir. Nós nunca tivemos que pensar sobre isso, porque a potência hegemónica resolvia estes problemas para nós. Quando a potência hegemónica muda, altera os seus interesses, isto em cascata vem por aqui abaixo e toca-nos a nós. Portanto, se nós quisermos ter algo a dizer, temos que criar algumas fontes de poder em Portugal que nos permitam ser minimamente respeitados em qualquer negociação. Isto, obviamente, tem consequências políticas. Porque, obviamente, não vai haver recursos para tudo. Não vai haver recursos para tudo. Estes senhores que aqui estão, estas senhoras que aqui estão, a liderança política, sabem o que é? Eu vou-vos dizer. É a arte de, com elegância, desiludir pessoas. Um bom político não pode dizer que sim a tudo. Não é possível. Um grande político, ou uma grande política, é uma pessoa que com um sorriso na cara diz não, não é possível, da forma mais elegante possível e que vos vai desiludir. Isso é um grande político. Um mau político é uma pessoa que vos desiluda à bruta. Passamos às duas Sofias. Sofia número 1, desculpe de ser assim. Os oceanos, ontem o deputado Zé Miguel Toste, tivemos a ouvir o Dr. António Vitorino, portanto eu não vou dizer nada de novo, mas gostaria de relembrar aqui José Medeiros Ferreira, que escreveu sobre isto. Os oceanos vão voltar a ser muito importantes. Há 2 semanas, e depois para a outra Sofia, uma das coisas que vocês têm que passar a fazer todos os dias, eu já lá vou, vocês têm que passar a ler o que se passa no mundo numa fonte reputada. Eu há bocadinho falei no acesso aos metais. Há 2 semanas havia uma notícia no Financial Times a dizer que os japoneses, uma das maiores economias industriais do mundo, a aversão a ficarem completamente dependentes da China para o acesso a certo tipo de metais, levou o Japão a autorizar que certo tipo de metais e minerais sejam explorados nos fundos marinhos. E nós vamos ter que pensar nisto. Porque se as coisas evoluírem numa determinada direção, é possível que este problema apareça aqui. E isso é algo que eu não sei se nós estamos preparados para pensar, quer a nível regional, quer a nível nacional. Nós temos-nos oposto de forma determinada a isto, mas o Japão também se opunha. O Japão também se opunha. Até que chegou a uma situação que em política se chama a necessidade e o interesse nacional. Eu não estou a dizer que necessariamente vai acontecer aqui nos Açores, mas o que eu estou a dizer é que o fundo dos mares passará a ser ainda mais importante. Ou seja, não sei se há aqui alguém a fazer coisas em termos espaciais ou certo tipo de engenharias, tudo o que é o interface espaço-fundo dos oceanos vai ser muito importante e era bom que nos Açores nós tivéssemos, como já começamos a ter, pessoas altamente especializadas nestas áreas para apoio ao processo de decisão político. Um decisor político não é um especialista, um decisor político é um generalista. Mas é um generalista que tem que estar bem apoiado em termos de gabinete ou de
organismos de administração pública para que a decisão política seja a melhor possível. Portanto, Sofia, não sei se você gosta de oceanografia ou de biologia ou dessas áreas, mas a parte marinha vai passar a ser muito importante. E a segunda, Sofia, ler o quê? Foi isso que você... Bom. O problema no mundo digital não é que no mundo dos livros não aconteça, mas no vosso mundo é mais grave. A única coisa que vos interessa, como pessoas que gostam de política, são os sinais. 95%, 97%, 98%, 99% do que você vê no mundo digital é ruído. É ruído. Não há sinal nenhum ali. Portanto, vocês, se querem fazer se se interessam por isto, vocês têm que fazer uma transição difícil, que é, no mundo digital, o que é que eu vou mesmo prestar atenção? Eu digo-lhe como é que faço, Sofia. Eu uso mais o Twitter do que o Instagram. Eu sigo as 5 melhores pessoas que, para mim, no mundo, são os grandes especialistas na área, homens e mulheres. E naquela área eu só leio aqueles 5. Não leio mais ninguém. Depois tenho aquilo dividido por várias áreas. Segunda-feira de manhã, eu começo a ver o preço do dinheiro, o preço das matérias-primas. Você vai à Reuters, qualquer coisa você vê. E tem um caderninho onde tomo nota. Portanto, as pessoas mais antigas... Eu também uso essas coisas infernais que vocês todos têm, mas eu ponho em papel, porque pôr em papel é diferente. A pessoa escreve, concentra-se mais. O grande desafio da vossa geração é a atenção. Fixar a vossa atenção. E se vocês se interessarem por questões políticas, o vosso grande desafio é conquistar a atenção dos outros, ou das outras. Portanto, Sofia, eu interessava-me pelo sinal. Onde estão os sinais? Os sinais estão em fontes de informação altamente credíveis, mas também podem estar em anúncios de publicidade. Vêm-se coisas muito interessantes nos anúncios de publicidade. As grandes marcas têm sempre grandes tipos de sinais. Mas eu leria coisas, Sofia, agora vem a parte mais difícil, eu leria livros de grandes transições históricas, Sofia. Por exemplo, um livro que volta a ser um clássico, o Stefan Zweig, O Mundo de Ontem. E a propósito do Stefan Zweig, eu leria os austríacos todos, porque os austríacos, quando perdem o Império Austro-Húngaro, escreveram sobre uma grande mudança histórica. Uma grande mudança histórica. E, portanto, há imensos austríacos e alguns húngaros, de há 100 anos, que vale a pena vocês lerem. Não é que eles nos vão dizer o que é o futuro, não dizem, mas mostram o que é o colapso de uma ordem, e nós sabemos todos aqui, os mais velhos aqui, o que é que aconteceu no colapso da ordem anterior. E foi, sem querer tornar isto muito desagradável, bastante mau. E é por isso que o que veio a seguir à Segunda Guerra Mundial foi bastante melhor, porque havia memória histórica do período anterior. Ou seja, as pessoas tinham experiência política, mas, sobretudo, tinham lido. Eu sei que não é uma mensagem muito agradável hoje para vocês, mas se vocês quiserem ter uma boa carreira política, leiam. Sabem porquê? Todas as pessoas que estão aqui começámos a usar o Microsoft Word há, não sei, 10, 15 anos, 20, não me lembro. Mais. Sim. E era grátis. Agora paga-se. Agora paga-se. Toda a gente usa o Grok, o iCloud, o novo iCloud que está a dar tanto que falar, essas coisas todas. Eu também uso. Mas vai chegar o dia, quando vocês estiverem completamente dependentes, que os vão dizer, vocês têm que pagar. E nessa altura, se vocês tiverem usado estes sistemas durante 10, 15 anos, eu garanto que ao fim de 10, 15 anos vocês não pensam. Porque não precisaram. O sistema fazia isso por vocês. E eu tenho muito medo destas utopias tecnológicas que vêm do Silicon Valley, de pessoas que acham que a tecnologia vai abolir a política. Não vai. E se vocês não quiserem ficar dependentes do Word como eu estou, ou se não quiserem ficar dependentes de sistemas de inteligência artificial que pensam e fazem tudo para vocês, para daqui a 15 anos vos disserem, olha, agora você tem que pagar, e vocês aí já não têm agilidade intelectual e, sobretudo, não têm capital intelectual. Eu há bocadinho disse, vamos ser marxistas, ou seja, vocês têm que me explorar hoje. Agora deixem-me dizer ao contrário. Vocês têm que ser completamente capitalistas agora. O que é que eu quero dizer?
Este é o tempo em que vocês investem no vosso capital intelectual. É agora que vocês têm que ler. É agora que vocês têm que ler. Portanto, a minha sugestão para o ano é que haja um mini seminário literário aqui, sei lá, uma coisa sobre utopias, por exemplo. Deixem-me dar-vos os exemplos de coisas que vocês devem ler. Vocês devem ler O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O que ele dizia era, não vale a pena abolir nada porque as pessoas vão se desinteressar de ler. Mas depois leiam o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, em que os livros são queimados porque numa determinada comunidade política o livro é conhecimento. São duas distopias diferentes. Mas qual das distopias é a mais atual hoje em dia? É o Aldous Huxley ou é o Ray Bradbury? Esses são os livros que vocês têm que ler agora. Porque não é aos 35 anos, quando vocês forem para um gabinete político, que vocês vão ter tempo para ler. Olha, o decisor político não tem tempo para ler. Tem a vida mais infernal que existe e, olha, e já agora digo-vos, o que o Dr. Francisco César ou qualquer uma das pessoas que está aqui, se vocês forem trabalhar para eles, vai pedir é, amanhã, antes das 9 da manhã, eu quero um memorando sobre este assunto. Escreva-me 1 página, 2 páginas sobre isso. É isto. O decisor político não tem tempo para nada. Mas precisa de pessoas como vocês que queiram fazer uma carreira política e vocês trabalharão nos gabinetes de início e isso é bom, é uma grande aprendizagem. Mas vocês só serão bons, só serão úteis aos homens e às mulheres que estão num governo se tiverem lido. Isso é o vosso valor acrescentado. E no mundo digital é único. Vocês serão muito valiosos se investirem no vosso capital intelectual agora. É agora que vocês têm que ler. E acho que o meu tempo terminou. Diga. Peço desculpa. Os Estados Unidos e a Europa. Meu Deus. Problema muito difícil. É um problema muito difícil. E a questão, estamos numa região autónoma. Eu vou responder ao ritmo de 5 notícias. Quão autónomos queremos ser dos Estados Unidos? Pergunta número 1. Num país com a nossa geografia, a independência de Portugal baseou-se sempre numa relação especial com a potência marítima do Atlântico. Sempre. Ponto número 1. Ponto número 2. Aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos é provisório ou permanente? Eu não sei a resposta, mas eu suspeito que é mais permanente. Ou seja, eu acho que aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos é uma alteração estrutural no país, que, do meu ponto de vista, perdurará com eventuais correções, mas eu acho que a trajetória será mais... não vai mudar muito. O tom pode mudar muito, mas provavelmente o país seguirá uma trajetória diferente daqui para a frente. Porquê? Porque a história dos Estados Unidos não começou em 1945, começou muito antes, e se nós estudarmos a história norte-americana, há episódios semelhantes. Portanto, do meu ponto de vista, é mais provável que o período histórico que durou 80 anos, em que vocês cresceram, provavelmente terminou de vez, e o que vem aí é completamente diferente. Isso, se esta interpretação estiver correta, eu não sei se está correta. Portanto, o meu mundo é mais fácil do que quem está sentado nesta mesa, que depois tem que... Eu sou um analista, estou a fazer uma análise intelectual, eu não tenho que tomar decisão nenhuma. Quem está sentado aqui terá que tomar decisões, e vocês, se quiserem ir para este mundo, e eu acho que vocês devem, convém que vocês estudem estas coisas, porque depois terão que tomar decisões com base naquilo que... eu aqui há 20 anos li este livro. Portanto, vamos imaginar que a minha conjectura está correta. Se nós tivermos uma alteração estrutural nos Estados Unidos, as implicações para a Europa serão muito significativas, em termos de políticas públicas, em termos de recrutamento de forças armadas, e por aí depois podemos percorrer a escada toda. Ou seja, teremos que nos preparar para algo de bastante diferente daquilo que nós tivemos até agora,
Sobretudo se quisermos criar alguma ordem. Alguém aqui que esteja a fazer física? Alguém aqui que esteja a fazer física? Mas tem física no... Muito bem, tem física. Pronto. Se tem física, se estão no ensino secundário ou se tem física, nós estamos numa situação de desordem. E em física, qualquer situação de desordem, mesmo que acabe por gerar turbulência e depois caos, acaba depois por estabilizar. A dúvida é onde? Onde é que estabiliza? E nós não sabemos. Mas uma das coisas que vocês podem ajudar a fazer, através da atividade política, é ajudar a estabilizar uma sociedade para criar ordem. No momento que nós vivemos, isto é muito importante. Porque as pessoas, obviamente, ficam ansiosas, as pessoas têm medo, vocês sentem isso. E o vosso trabalho deverá ser compreender o que está a acontecer. E é para isso que nós estamos a fazer aqui, a conversar. Começarem a criar um mapa mental. E o mapa mental implica A, saber geografia. B, saber história. Vocês têm que saber história. Vocês têm que saber história. Têm que ler. E depois tem uma parte literária, tem uma parte artística. Vocês podem fazer uma educação política só olhar para a arte. Só olhar para a arte. Portanto, há muitas maneiras de fazer isso, mas eu deixo isto ao presidente, ao diretor da Academia de Futuro. Isto agora sou eu a ser marxista. Ou seja, há muitas coisas que podem e devem ser feitas para as Sofias, para vocês criarem um mapa mental que vos permita situar-se no tempo histórico que vocês vivem, compreenderem de onde vieram e dos futuros possíveis. De futuros. Não existe um futuro. Há futuros possíveis. E quem vai decidir os futuros possíveis também são vocês. Também são vocês. E é por isso que é muito bom estar aqui convosco hoje. E estava-vos a ouvir. E pronto, mas vamos comer agora, desculpa.